minhas divas, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para comentar a série que está dando o que falar aí, a nova série da HBO, que fala um pouco sobre o assassinato da Daniela Pérez. Bem, naquela época, né, em 92, eu era muito nova e também não existia a tecnologia que existe hoje, a internet, né? E a mídia era a única fonte de informação que nós tínhamos. Então, tudo que repercutia naquela época, a gente só ficava sabendo através dos telejornais, né? Então, não dava aí pra gente analisar muitas coisas que nessa série a Glória Pérez, que é a mãe da Daniela Pérez, ela consegue mostrar, ela consegue explicar. Já adianto que os assassinos, né, nem a Paula Tomás e nem o Guilherme de Pádua participaram da série. É de se entender porque não participaram. Eles já tiveram a oportunidade deles, já contaram em juízo a versão deles, né? Uma versão que não cabe dentro do contexto, né, da realidade, de como foi. A Glória, ela reúne, com a ajuda de alguns amigos, muitas testemunhas que não queriam falar sobre o caso, como, por exemplo, alguns frentistas. O Guilherme de Pádua, em uma entrevista que ele deu para o Marcelo Rezende, diz que não houve agressão na frente de um posto de gasolina próximo onde eles gravavam a novela. Mas os frentistas, eles, os que deram depoimento, né, com muito custo, porque a Glória conta, né, que ela teve que procurar saber quem era, os frentistas não queriam dar a versão, eles foram demitidos do posto de gasolina e ela procurou e foi descobrir onde um morava, onde o outro morava, e a mãe de um não queria que ele desse, né, o depoimento, não se envolvesse. Ela não atendia a Glória ficava sentada na porta da casa dela, ela não atendia por medo, né? E é uma fala muito interessante, porque essa mãe, né, desse frentista, ela fala o seguinte: se fizeram isso com a sua filha, que é sua filha, né? Ou seja, uma atriz conhecida, e o caso ia repercutir com certeza, imagino que não faria comigo ou com o meu filho, né? Que são pessoas carentes de periferia. Pois bem, a Glória conseguiu, né? Você vê assim a luta de uma mãe e consegue aí levar ao juízo algumas testemunhas. E o que me chama muita atenção, que vem de encontro, né, ao que eu acredito e o motivo de eu ter criado o meu canal, é que tanto a Glória Pérez como o Raul Gazola, que era o marido, né, o viúvo da Daniela Pérez, eles entram numa luta para defender a honra da Daniela, para defender a honra de quem tinha sido assassinada, porque a vítima, naquele momento, passa a ser culpada pela sua morte brutal, trágica, né? E nós, mulheres, na sociedade, nós somos assassinadas todos os dias. Somos assassinadas de forma realmente, né, de fato, e somos assassinadas por sermos mulheres, né? Sempre estão a julgar as mulheres, né? E aí a Glória e o Raul tiveram que defender a honra da Daniela, porque a justificativa do assassinato foi que ela tinha um caso com o assassino ou que ela dava em cima do assassino. Então, assim, a história deles nem se completa, né? Tanto do Guilherme de Pádua como da Paula Tomás, porque uma hora ele diz que a Daniela dava em cima dele, mas enfim, o que não vem ao caso isso, independente se ela teve um caso com ele ou não, isso não justificava ela ter sido assassinada da forma que ela foi. Bem, a série também traz levanta uma questão bem polêmica, que parece que o crime foi
um ritual satânico, né? Pela forma que foi, pela questão da lua, a última lua não sei o que do mês, eles falam que usaram, né, para perfurar a Daniela uma tesoura, e não foi uma tesoura, foi um punhal, né? Porque os legistas comprovaram que o que perfurou a Daniela foi algo que era cortante dos dois lados. Então, se fosse a tesoura, não seria cortante dos dois lados. E também uma faca não é cortante dos dois lados. Então, o que se entende é que foi um punhal. E foi uma atrocidade tão grande, que foram tantas facadas, né? 18 punhais, né? Perfurações, que o coração dela sai para fora, né? O coração dela sai do corpo dela. Então, assim, mostram fotos dos legistas. Se você não aguenta ver, é uma série bem pesada, mas é uma série que nos traz essa reflexão. O porquê que a sociedade condena as mulheres a todo instante, né? Justifica situações que as mulheres passam simplesmente por sermos mulheres. Daniela Pérez morreu por ser mulher. Simples assim. E de vítima, ela passou a ser a culpada pela própria morte, pelo próprio assassinato, né? E aí a sociedade, ela vem justificando por que a mulher... uma mulher foi estuprada ali na esquina, 11 horas da noite. Aí vem a sociedade, também 11 horas da noite, estão andando na rua fazendo o que 11 horas da noite? Uma mulher foi estuprada ali meio-dia. Nossa, mas também você viu a roupa que ela estava? Você viu como que ela anda? Você viu como que ela se comporta? Então tem uma série de justificativa. Mas aí eu quero ver, são pessoas que não buscam informações, né? Porque se você der um Google aí simples, você vai ver que nesses países que as mulheres usam burca, esses países estão em primeiro lugar no mundo de ranking de mulheres que são violentadas. Então, elas são violentadas por quê? Porque usam burca? Então, não tem uma justificativa, sabe? A justificativa é que nós somos mulheres, estamos suscetíveis a todo instante nas mãos de homens que se acham donos das mulheres, que se acham superiores às mulheres, que se acham acima de qualquer lei e que, eu posso fazer porque eu sou homem, né? É uma série boa para se ver, né? Bem reflexiva, e é uma produção muito boa. Conseguiu reunir ali muitas pessoas que estavam envolvidas nessa época com a própria Daniela, né? E relatam, inclusive, que o Guilherme de Pádua, estava assediando a Daniela por ser filha da escritora da novela, porque até então ele não era nada, não era ninguém, era um desconhecido que vinha do teatro, né? E o personagem Bira da novela de Corpo e Alma, ele foi escrito para o Maurício Matar, mas o Maurício Matar estava na época fazendo uma outra novela e não foi liberado para fazer a novela das 8 da Glória. Então eles foram nos arquivos da Globo, né, para ver, para achar alguém que fosse pertinente, né? Tivesse ali as características que a Glória procurava. Ele não foi simplesmente catado na rua, como diz a Glória. Não, ele estava dentro dos arquivos da Globo, cadastrado direitinho, veio do teatro, dançava também, né? O que era legal ali para fazer o par com a Daniela. Então, mas até então ele não era conhecido. E ele começou a ser bem visto, né? Virar o galã daquela época. E naquela época era engraçado, né? Tinha os bailes de debutantes. Então, ele começou a ficar muito em vista, né? Para fazer os bailes de debutante. As pessoas paravam ele na rua para tirar foto. Só que ninguém imaginava que ele tinha uma mulher doente, né? De ciúmes. E ele embarcou nessa doença, não sei porquê, ele também embarcou nessa doença e juntou tudo, porque na verdade, como já estava no final da novela, no dia do crime, inclusive,
foi a cena onde a Yasmin, que era o personagem da Daniela Pérez, terminava com o Bira, que era o personagem do Guilherme de Pádua. E as pessoas falavam que ele estava nessa preocupação, né, ele não queria, ele queria continuar sendo o galã da novela. Mas, na verdade, ela iria terminar com o par romântico dela também, que era o Fábio Assunção. E aí, o Guilherme de Pádua deve ter misturado os ciúmes da Paula com as investidas que ele dava na Daniela. E ela fugia, né? Não queria saber, não queria se envolver. Ela não podia se envolver, né? Não queria incentivar a mãe que o personagem dela ficasse com A ou com B. Mas dizem que ele ficava serrando em cima dela o tempo inteiro nos bastidores, né? E até o Raul Gazola diz que às vezes ele ligava para casa dele e ela já não aguentava mais, já não atendia, ficava lá a mensagem na secretária eletrônica. Então ele juntou tudo isso e fez o que fez. Eu vi recentemente também um vídeo que ele gravou, onde ele faz uma crítica ao Thiago Brunet. O Thiago Brunet participou de um programa de televisão e coloca em pauta que ele nunca pediu perdão para Glória Pérez. E ele grava um vídeo dizendo, né, que sempre teve vontade de pedir perdão, mas não é fácil. Bem, ao meu ver, eu até acredito que ele tenha se arrependido, né, que hoje ele seja uma outra pessoa, uma nova pessoa, só que o fato dele ter se arrependido não apaga o fato dele ser um assassino, dele ter destruído a vida de uma jovem de 22 anos, né, que estava no auge de uma carreira. Nesse meio tempo também, a Glória teve que juntar 1 milhão de assinaturas para fazer com que o crime premeditado, como foi o da Daniela, virasse um crime hediondo, que até então não era um crime hediondo. Só era considerado crime hediondo quando a vítima, era sequestrada e o sequestrador pedia dinheiro em troca da vida da pessoa. E aí só era considerado crime hediondo se a vítima desse sequestro fosse assassinada. Então, nesse caso, se houvesse aí um pedido de resgate, né, e aí sim era considerado crime hediondo. Mas a Glória, ela lutou e conseguiu sancionar uma lei onde o crime premeditado também virasse um crime hediondo, porque foi tudo premeditado, gente. Não é a conversa que o Guilherme de Pádua conta, né? Como contou na entrevista para o Marcelo Rezende. A Paula estava dentro do carro, né? Ficou o dia inteiro dentro do carro nesse dia. Ele estava super nervoso para gravar nesse dia. Ele estava ainda dando mais investidas em cima da Daniela. Chegou a segurar no braço dela porque queria falar com ela. Chegou a mandar 3 bilhetes para ela e esses bilhetes desapareceram, mas pessoas que estavam lá no camarim viram que ele mandou 3 bilhetes para ela e ela ficou super assustada com os bilhetes. Na hora da saída, ela não queria sair sozinha. Ela chegou a chamar uma personagem, né, uma atriz que fazia o personagem de mãe dela, né, na novela, para ir com ela, mas ela acabou não indo e falou, não vai acontecer nada e tal. E aí, nesse meio tempo que aconteceu tudo, quando ela sai, ele aborda ela no posto de gasolina, prende o carro dela ali, dá um mata-leão nela, ela desmaia, ele joga ela dentro do carro dele e a Paula Tomás pega o carro dele para dirigir e ele pega o dela e vão para o lugar, né, que era considerado na época um lugar de desova. Enfim, então foi um crime premeditado, um crime por ganância, primeiro, né, porque ele queria continuar no auge da carreira dele ali, não queria perder o papel dele de galã. E também por ciúmes, né, da mulher lá louca. E com tudo isso, ele ficou só 6 anos preso. Foi condenado a 18 ou 19 anos, mas ficou só 6 anos preso porque a lei brasileira, ela é terrível. Eu penso que você pode sim se arrepender, Deus perdoa, a partir do momento que Deus conhece o nosso coração, Ele perdoa,
mas você vai ter sempre que pagar. Você tem que pagar por aquele crime, né? E 6 anos não são suficientes. Eu acho que a prisão perpétua seria o suficiente para um assassino. Então, você ter uma prisão perpétua é o que garante para a família a verdadeira justiça. Porque, na verdade, prisão perpétua é a família, que está sem a vítima, né? A Glória e o Raul estão sem a Daniela perpetuamente, para sempre. A Glória Pérez, ela fala que a filha dela continua sendo assassinada quando aparecia nas capas de revista a Yasmin e o Bira, né? Então, assim, houve um sensacionalismo por parte da mídia também, né? Ela faz essa crítica e aí ela diz que as fotos que apareciam na capa não eram somente da Daniela Pérez ou da Daniela com Raul Gazola, que era o marido dela. Não, aparecia Yasmin e o Bira. E você imagina uma mãe, né, e o marido ficar vendo aquelas cenas, né, aquelas fotos, aquelas capas de revistas, foram milhares de revistas que estamparam lá a história e acabaram confundindo como se fosse o Bira que tivesse matado Yasmin e não o Guilherme de Pádua que tivesse matado a Daniela Pérez. Então ela faz essa crítica que realmente essa mídia suja, né, que nós temos desde sempre, a gente que não tinha essa noção porque não existia internet como hoje e que a gente tira as nossas próprias conclusões. E aí a polícia consegue chegar até o Guilherme de Pádua, né? Que até então estava sendo solidário com o Raul, com a Glória, se fazendo de bonzinho, porque a Glória ligou para várias pessoas dizendo que a Daniela estava sumida. E ele, não sei, eu saí junto com ela, mas ela pegou um outro caminho, ficou tirando foto com fãs e tal. A polícia consegue chegar até o Guilherme de Pádua através das placas do carro dele, né, da Daniela e dele, porque um advogado que passava pelo local achou estranho terem 2 carros parados e ele anotou a placa dos 2 carros. Mas depois achou que fosse um casal de namorados que estivessem lá e deixou pra lá. Mas ele havia comentado com o porteiro do prédio e o porteiro avisou a polícia porque ali já era um lugar muito perigoso, né? E eles moravam perto desse condomínio, no condomínio que era perto desse local. Então, o porteiro já tinha avisado o delegado que estava sempre falando, olha, qualquer coisa suspeita vocês falam, porque isso aqui virou um lugar de desova. Hoje em dia é super movimentado lá, né? Mas antigamente não. Era um lugar bem deserto. E aí ele foi comparar as placas de quem entrou e saiu no estúdio da Globo, né? E se deparou com uma placa bem parecida. A do Guilherme de Pádua começava com LM. Era um Santana que começava com as letras LM. E ele, para tentar aí, né, pra você ver como estava tudo premeditado, ele colocou uma fita adesiva preta para fazer do L um O. Ele adulterou a placa dele, né? Então já estava premeditado. E aí não teve jeito, porque muito parecido as outras letras e tal, e aí deram busca e apreensão neles às 6 horas da manhã. Levaram o Guilherme de Pádua da casa dele às 6 horas da manhã e lá ele confessou o crime. Só que nesse meio tempo a Glória teve que ser muito fria. Por quê? Porque eles já estavam desconfiados do Guilherme de Pádua, né? Porque a Cláudia Raia, quando viu o Guilherme de Pádua abraçando o Raul Gazola na delegacia, viu que o braço dele estava arranhado. A Cláudia Raia conta que eram arranhões daquele dia, sabe? Ainda tava com um pouquinho de sangue, tava ainda carne viva. Então, ela achou estranho e comentou com o Raul. E aí o Raul comentou com a Glória e passou para a polícia e foram juntando todos os fatos e ele não teve como negar. Só que ele tomou a culpa só para ele. Ele não queria envolver a Paula, porque a Paula estava grávida de 4 meses nessa época. E aí ele não queria envolver a Paula.
Só que ele pede para fazer uma ligação, ele pede o delegado, se pode, o delegado também participou dessa série e ele mesmo diz isso, que o Guilherme fala, eu posso ligar para minha esposa, ela está grávida e tal, aí ele fala, sim, pode, e ele pega e abaixa a cabeça assim e fala, olha amor, fica tranquila porque eu assumi tudo. E aí acende aquela luz de alerta do delegado e o delegado liga para um outro delegado de um outro departamento, né, uma outra delegacia e manda pegar a Paula. E aí a Glória, ela teve que ter sangue frio, como eu estava falando anteriormente, porque ela não podia falar para ninguém que estavam suspeitando do Guilherme de Pádua, porque senão ele fugiria e não seria mais pego em flagrante, né? E aí complicaria tudo. E quando ela tá lá no velório, chega uma pessoa e fala, olha, o Guilherme pediu para eu avisar quando fosse o enterro. Aí ela, bem quieta assim, né, respira fundo, porque não pode falar nada, e tira um cartão de telefone, naquela época era o cartão de orelhão, e dá para ela ligar. E quando ela liga, a pessoa liga, volta falando, olha, a polícia tá na casa do Guilherme. E aí pronto, ele é levado para a delegacia, confessa o crime, liga para Paula, fala isso, alerta o delegado de que a Paula estaria envolvida. Aí vai o outro delegado, pega a Paula em casa e já diz, olha, o Guilherme já te entregou, o Guilherme já confessou e já falou que você participou. E aí nesse meio tempo a Paula também confessa. Só que eu acho que a Paula tinha uma família influente na altura, devia ter dinheiro, porque uma escritora diz o tempo inteiro que a polícia não estava interessada em desvendar totalmente o mistério, né? E a Paula é solta, apesar dela ser confessa, né? Ela confessar que matou, que participou, ela é solta, porque ela diz que estava passando mal, né? Estava grávida, e o delegado justifica até, ele também estava na série, está na série, ele justifica que ela, não sei, fiquei com medo dela passar mal, e acaba liberando ela, onde ela se interna, fica por um tempo, mas aí depois conseguem prender a Paula também. E uns 8 meses depois, acaba que eles se separam, o Guilherme de Pádua e a Paula, porque a Paula muda a versão, coloca a culpa toda em cima dele, aí ele fica com raiva e deu aquela treta toda, a briga deles toda, e aí eles se separam. Que eu lembro que eu acompanhei tudo isso pela televisão, mas eu não me lembrava de quantas pessoas deram no enterro da Daniela Pérez. Hoje eu fico pensando assim, analisando, eu falo, gente, se sou eu, familiar de uma pessoa assim famosa, eu não deixaria aberto ao público, porque deu tanta gente, que tiveram que adiantar o enterro dela, porque senão estava arriscado a capela cair, era muita gente, então eles estavam com medo da capela cair, de alguém sofrer um acidente ali, de tanta gente que tinha, né? E isso foi dolorido pra Glória, porque ela queria ficar, mesmo que naquela situação, a Daniela morta ali, mas ela tava ali, passando a mão no rosto dela, tava ali ainda, mesmo que de corpo, sentindo a filha, né? E aí teve que adiantar um pouco o enterro. E aí, quando termina, né, o enterro, que o Raul Gazola, muito abalado, senta na capela ali, a mãe dele vem e fala pro Maurício Matar que o Guilherme de Pádua tinha confessado o crime. E aí que ela ia ter que contar pro filho, né, pro Raul Gazola. E aí eles contam, né, que o Maurício Matar ficou de um lado, sentou de um lado do Raul Gazola, o Fábio Assunção de outro lado, uma outra pessoa que eu não me lembro qual, atrás, fazendo uma massagem nele, e um outro, acho que era o Alexandre Frota, sentou na frente. E aí eu falei o tempo todo Maurício Matar, mas é Alexandre Frota, gente. O papel estava, corrigindo, o papel estava para Alexandre Frota. Se eu falei Maurício Matar, deletem, é o Alexandre Frota. E o Alexandre Frota sentou na frente dele. E a mãe dele chegou e falou, filho, já sabemos quem matou a Daniela. Foi o Guilherme. Disse que ele ficou com tanto ódio, que ele levantou com os 4 homens em cima dele. Quem tava dos lados, quem tava na frente, quem tava atrás. Ele disse que ele levantou assim com muito ódio, que quebrou a capela inteira.
E ele conta que a vontade dele era de matar o Guilherme no dente, assim, de tanto ódio que ele ficou. Mas que depois ele foi acalmando e ele e a Glória decidiram, né, que o Guilherme tinha que pagar pela justiça mesmo, tinha que viver para pagar o que ele fez, né? E eu acredito que seja um peso, né, gente, de ter esse título de assassino. Bem, meus amores, isso foi um resumo, né? A série tem 5 capítulos. Foi um resumo breve que eu fiz para vocês. Se vocês conseguirem assistir, assistam, porque vale muito a pena. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e faça qualquer comentário aqui, porque isso ajuda no engajamento. O YouTube entende que é legal e vai entregar para outras pessoas. E o meu objetivo aqui é levantar a bandeira das mulheres, sempre. E espero que a prisão perpétua para assassinos, independente de crime hediondo ou não, e para pedofilia, seja implantada mesmo. Não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.